Olá, o meu nome é Tiago, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil no ENIAC e hoje vou apresentar para vocês o meu projeto do semestre de 2025 relacionado a instalações hidráulicas e elétrica do projeto de instalações prediais e hidrologia. Iniciamos com o sumário e aqui a escolha da edificação. É uma edificação residencial com 3 pavimentos. Iniciamos com a estimativa de consumo médio de acordo com a norma técnica da Sabesp e aí definimos 21,6 metros cúbicos por mês de água necessária para essa edificação de acordo com a população que reside nela. E aí conseguimos dimensionar o ramal predial de água e do cavalete, o cavalete de 20 milímetros e o ramal predial de 20 milímetros também, o hidrômetro de 20 milímetros. Consumo provável de acordo com a norma técnica da Sabesp 181. O alimentador predial também de 20 milímetros. E o gráfico do reservatório que comporta 2,2 metros cúbicos, tendo 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 55 centímetros de profundidade. O desenho mostrando o reservatório superior e o desenho das tubulações com encaminhamento da água com abastecimento da concessionária. Aqui iniciamos a definição dos nós e a determinação e a soma dos pesos por cada tipo de alimentação da hidráulica. Definimos os trechos, a perda de carga e ali a perspectiva das colunas de distribuição enumeradas. O comprimento equivalente da tubulação, a perda de carga equivalente, a pressão disponível residual, tudo dimensionado. E aí uma tabela consolidada. A imagem em vista do reservatório superior e os detalhes gráficos desse reservatório também com o diâmetro da tubulação em isométrica. A determinação dos nós, novamente, das colunas, todo o dimensionamento é feito repetidamente para cada trecho da infraestrutura de hidráulica. E aí chegamos na perda de carga equivalente à pressão disponível encontrada lá no barrilete. Outra planilha de cálculo com as informações consolidadas, o desenho isométrico e em planta, mostrando o diâmetro dessa tubulação da coluna de 20 milímetros. E esse dimensionamento é feito para cada coluna da residência. Então, os cálculos mostram todos os comprimentos reais e equivalentes, de acordo com as conexões, as perdas de carga, dos ramais e subramais também, de todos os cômodos que são alimentados por essa infraestrutura hidráulica de alimentação de água fria. Os projetos em planta, em vista isométrica, outra planilha consolidada e novamente o diâmetro da tubulação, que todas terão 20 milímetros. Todos os desenhos de todos os pavimentos e o dimensionamento de toda essa infraestrutura da residência. Também utilizando como base normas técnicas, NBRs. Novamente, identificação de trechos, soma dos pesos de todos os pavimentos, como já dito. A planilha de cálculo consolidada de ramais e subramais. Esse material ficará disponível ao final da apresentação. Também o dimensionamento das instalações de esgoto, utilizando como base a NBR 8160. Definimos aí o diâmetro das tubulações que vai atender o esgoto. Nesse desenho a gente consegue observar as tubulações primárias, secundárias, o ramal de ventilação, o tubo de queda e também o diâmetro da tubulação, né? No caso ali 50 milímetros para o ramal de ventilação ou 100 milímetros para o tubo de queda. Para todos os ambientes que são atendidos, né? E quem recebe todo esse esgoto lá embaixo é uma caixa de gordura ou uma caixa de inspeção, que foi dimensionado também de acordo com a NBR 8160. Os subcoletores e os coletores e o desenho em planta desse projeto, com a indicação de tubos,
quedas, inclinações necessárias e também a unidade hidráulica, carga hidráulica que passa por essa tubulação. No segundo trimestre, a proposta foi o dimensionamento de captação de águas pluviais, utilizando o dimensionamento da NBR 10844, onde foi determinado a telha de fibrocimento. A determinação da queda desse telhado, né, para coleta, e aí a vista em planta do projeto de telhado com as áreas de contribuições e as calhas, também os condutores horizontais. Será uma calha do tipo galvanizada e os cálculos das áreas de contribuição, utilizando como referência os índices pluviométricos da cidade de São Paulo, a gente chegou aí à capacidade de vazão da calha de 164,88 litros por minuto. Com esse valor, dimensionamos os condutores horizontais, onde ficou definido todos os condutores horizontais com bitola de 100 milímetros. O desenho do reservatório inferior, que vai fazer o armazenamento dessa água, e o reservatório superior, que vai alimentar a rede de água de reuso. O dimensionamento da bomba hidráulica, todos os cálculos de altura manométrica para chegarmos na vazão necessária dessa bomba, no dimensionamento adequado da bomba, o detalhe gráfico da cisterna, e aí ficou definida a bomba CAN W4C. O dimensionamento da iluminação seguiu o parâmetro da NBR 5410, onde a gente utilizou também outra norma para alcançar os lumens necessários para cada ambiente. O projeto através do cálculo da área e do perímetro, alcançamos aí a quantidade de tomadas indicadas. Através com esses valores, feito o dimensionamento, encontramos o projeto elétrico dimensionado para cada ambiente. Também o número de tomadas foi dimensionado seguindo o parâmetro da NBR 5410 para todos os ambientes dessa edificação. Após isso, encontramos os cálculos de potência ativa, potência aparente, tanto das iluminações como das tomadas, e a partir desses valores, utilizando aí as tabelas da EDP, que é a concessionária de energia elétrica, adicionamos o fator de potência para encontrar os valores reais dessa energia. As tomadas são tomadas de uso geral e tomada de uso específico. Foi feito o cálculo de toda a previsão de carga de todos os ambientes, considerando seus equipamentos, na cozinha, na varanda, churrasqueira, ar-condicionado. Aqui o projeto gráfico da iluminação do térreo, o projeto gráfico da iluminação do primeiro pavimento e também os cálculos de corrente de cada circuito que foi definido. As tomadas também, foi feito o cálculo de corrente, definido cada circuito, e aí a gente consegue, utilizando as tabelas auxiliares da NBR 5410, fazer o dimensionamento da corrente corrigida, queda de tensão, então dimensionar completamente todos os sistemas, definindo as bistolas dos cabos, os disjuntores, as quedas de tensão permitido, que a gente conseguiu obter nesse sistema. Aqui o térreo, aqui o primeiro pavimento, o segundo pavimento, com todo o projeto completo. Aqui o dimensionamento de cabos e disjuntores dos circuitos, e aqui o detalhe gráfico de todos os circuitos desenhados com seus disjuntores. Uma tabela consolidada com todos os resultados obtidos por cada ambiente, tipo de circuito, o dimensionamento do pente para conexão dos disjuntores, aqui no caso o disjuntor geral, o disjuntor diferencial residual e o disjuntor de proteção contra surtos também dimensionado, uma planilha consolidada com todas as divisões das fases, e aqui a apresentação de todos os projetos aplicados aí na parte elétrica. Esse foi o meu projeto, eu agradeço a atenção e até uma próxima.